السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Estimados irmãos, este é o versículo 84 de Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, que é o Surat do gado. Portanto, hoje o nosso tafsir vai começar a partir do versículo 84. Nos versículos anteriores, acompanhamos parte da vida de Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ainda quando estava na sua terra natal, na cidade de Ur, ele que era dos caldeus. E acompanhamos a sua trajetória na busca da verdade. E a maneira e o esforço que ele empreendeu para conduzir o seu povo para o caminho certo. E um esforço especial que ele empreendeu para guiar o seu pai. E tudo isto culminou com uma separação entre Ibrahim e seu povo. Então ele sai da cidade de Ur e emigra apenas com a sua esposa Sara e o seu sobrinho Lut, alayhi salam. Mas então Allah subhanahu wa ta'ala não o deixou sozinho, não o desamparou, antes pelo contrário, fez-lhe uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E uma nação que seria portadora da mensagem divina para iluminar a humanidade. E é nesse contexto que Ibrahim alayhi salam recebe esta boa nova, quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. A palavra wahabna, estimados irmãos, vem do termo wahaba yahabu, que é oferta, presente. Ibrahim alayhi salam já era um homem de uma idade muito avançada. Até algumas narrativas históricas relatam-nos de que ele teve o seu primeiro filho, Ismail, aos 86 anos. Portanto, ele já era um homem já com uma idade muito avançada. Além disso, a sua própria mulher, Sara, tinha um problema de nascença. Ela era estéril, não fazia filhos. E foi por essa razão que ela passa a sua escrava Hajar para o marido. E da Hajar, Nabi Ibrahim teve o seu filho Ismail, mas Allah subhanahu wa ta'ala não se esqueceu da Sara e da sua convicção, então também concedeu-lhe um filho que é Yaqub. Aliás, é neste contexto, o seu filho Ishaq. Depois de Ishaq vem Yaqub. E é neste contexto que Allah diz: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Yaqub não era filho de Ibrahim alayhi salam. Yaqub foi filho de Ishaq. Portanto, Yaqub foi neto. Não é? Se acompanharmos isto atentamente, Nabi Ibrahim teve o seu filho Ismail, depois Ishaq.
E aqui Ismail não é mencionado, mas é mencionado noutros surats do Corão al-Karim. E veja só que isto foi algo tão extraordinário que até a própria Sara não conseguiu conter a sua surpresa quando foi anunciada pelo anjo de que ela teria um filho. Ela olha para o marido e olha para ela mesma e diz que não, as condições não são favoráveis para termos um filho. E é por essa razão que num outro surat ela diz: Ya wailata, ai de mim, alidu wa ana ajuz. Como é que eu poderei ter um filho quando já sou uma pessoa já avançada na idade, já sou velha? Wa hadha ba'li shaykhan, e este meu marido também já é velho. Então a ver a palavra shaykhan aqui não significa que Nabi Ibrahim era um sheik, nos moldes em que nós percebemos. Shaykhan significa já um ancião. A palavra sheikh é isso, uma pessoa já com uma idade avançada. Então ela diz: Inna hadha la shay'un ajib. Isto é algo estranho, é algo extraordinário. Mas o anjo disse-lhe: Qalu ata'jabina min amrillah. Tu achas extraordinário, achas estranho algo que é da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala? Então diz: Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt. Que a misericórdia de Allah e a bênção de Allah que sejam derramadas sobre vós, gente da casa nobre, casa sagrada. Então Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Nabi Ibrahim, deu-lhe como um presente. Portanto, um filho pode ser um presente divino e pode também ser uma desgraça. Muita gente gosta de ter filhos, mas nós como muçulmanos, a nossa preocupação não pode ser apenas de termos filho. Não. A qualidade desse filho deve nos importar. E para que tenhamos um filho com as qualidades nobres que Allah aprecia, isso não cai do céu, prepara-se. É por esta razão que o direito de uma criança no Islã difere, começa muito antes do que aquilo que os direitos humanos hoje conhecem. O direito de uma criança no Islã começa muito antes do seu nascimento, na escolha da mãe, na escolha do pai. Nós muitas vezes temos sido egoístas, né? Olhamos só para o nosso interesse. Pronto, eu gostei daquela mulher, vou casar, esse aqui é o meu interesse. Mas eu não procuro saber se esta mulher será uma boa mãe para os meus filhos. A própria mulher não procura saber se este pai será um bom pai para os meus filhos. E, portanto, quando nós fazemos uma escolha errada na escolha do nosso parceiro, nós estamos a ser injustos para com os nossos filhos que ainda não nasceram. É preciso olhar para isto. Então, Allah deu-lhe como presente Ishaq, depois de Ishaq, Yaqub. O que isto quer dizer? Quando Allah anuncia para Nabi Ibrahim que teria Ishaq e Yaqub, sabendo que Yaqub é filho de Ishaq. Allah queria dizer que Nabi Ibrahim iria viver ainda mais até ver o seu filho Ishaq e ver o seu neto Yaqub. Então, foi esta boa nova que ele recebeu. Kullan hadaina, ambos guiamos. Tanto Ishaq como Yaqub, ambos nós guiamos. Não só Allah guiou estes dois filhos, como também designou os profetas. E vejam, desta descendência abençoada, Ibrahim tem dois filhos, Ismail e Ishaq. Ele era profeta e os dois filhos também profetas. Depois tem um neto, Yaqub, profeta. E depois de Yaqub tem mais o seu bisneto, Yusuf, que é filho de Yaqub, também era profeta. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. E Nuh, alayhi salam, também já havíamos guiado antes destes, antes de Ibrahim
antes de Ishaq e antes de Yaqub, também havíamos guiado Nuh, alayhi salam, o primeiro mensageiro que Allah enviou para a terra. Vejamos, se considerarmos que há uma diferença entre Nabi e Rasul, Nabi que é profeta, Rasul que é mensageiro. Portanto, todo mensageiro é profeta. Antes de ser mensageiro, primeiro foi profeta. Depois é que se tornou no mensageiro. Mas nem todo profeta é mensageiro. Nuh foi profeta e mensageiro. Nabi Adam foi apenas profeta. Por isso mesmo, os álимos ensinam que o primeiro mensageiro que Allah enviou para a terra foi Nuh, alayhi salam. Agora, se estamos a falar dos profetas, o primeiro profeta é Adam, alayhi salam. Mas o primeiro mensageiro foi Nuh, alayhi salam. Também Allah havia guiado Nuh, alayhi salam. Wa min dhurriyatihi, e da descendência de Ibrahim, alayhi salam, vieram muitos outros profetas. São estes que estão a ser aqui mencionados: Daud, Suleiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Depois Allah faz este comentário: وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dessa forma nós recompensamos os benfeitores. O que é que Allah quer nos revelar aqui? É que quando um de nós procura ter um filho para agradar a Allah, eu não quero um filho para poder ajudar-me na minha velhice, ou para quando eu me tornar inválido, ou na reforma, para que ele possa sustentar-me, ou para que amanhã possa ser um diretor, um ministro, um presidente. Não. Eu quero um filho para agradar a Allah. Um filho que seja uma continuidade desta fé. Portanto, a preocupação aqui é Allah. A preocupação aqui é o Din. Portanto, quero filhos que possam dar continuidade a esta missão de transmitir o Din. Que possam dar continuidade, que possam dar vida ao próprio Islã. Quero filhos que sejam orgulho do Islã e que eles se orgulhem com o Islã. Então, nestes moldes, Allah subhanahu wa ta'ala abençoa a nossa descendência. Agora, quando queremos filhos só para fazer deles brinquedos, já não há bênção aí. E vejam, muitos dos filhos hoje são brinquedos dos seus pais. E nós temos que ter cuidado. Este filho é uma criatura de Allah. Allah confiou-nos apenas a responsabilidade de velarmos, tomarmos conta dessa sua criatura. Então temos que educar em conformidade com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Caso contrário, esse mesmo filho vai ser a nossa própria desgraça. Então muitas famílias, se encontra no seio das nossas famílias, as crianças não aprendem desde a tenra idade o Islã, não aprendem a viver o Islã. Olha, não pode ir à madraça porque psicologicamente afeta-lhe, ela ainda é criança, isso vai afetar. Não, tem que dar liberdade. Então, é verdade que a criança, qualquer ser humano, Allah conferiu liberdade, Allah deu-nos essa liberdade, mas esta liberdade também tem limites. Vejamos, liberdade sim, mas libertinagem não. Então, nós temos que aprender o que é que o Nabi alayhi salatu wassalam nos ensinou na educação dos filhos. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Muru awladakum lis-salati wa hum abna'u sab'in. Ordenem vossos filhos a praticarem o salat enquanto ainda têm 7 anos. Aos 7 anos, você tem que ordenar seu filho fazer salat. E a orientação moderna diz que não, nessa fase aí ainda está em formação, ainda é criança, não pode entulhar a criança de coisas, senão vai atrofiar a sua mente. Então, por que você está a obrigar? Tem que deixar livre. Mas o Nabi está a dizer, aos 7 anos, ordena ele fazer salat. Ordenar, fazer salat. Nós, quando vamos ordenar nossos filhos para fazerem salat, aos 7 anos,
já temos o machado dos direitos humanos nas nossas costas, porque estamos a maltratar a criança. Já viram? Depois o Nabi diz o quê? وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ. Aos 10 anos temos que ser mais rigorosos. Temos que ser mais rigorosos na questão do salat para os nossos filhos. Depois há uma coisa que o Nabi ﷺ recomenda aí, aliás, nos ensina. Isso, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. E separem. Os meninos dormem num quarto, as meninas dormem no outro quarto. Não podem dormir juntos. Mas para nós, como é que é? São irmãos, são crianças. Pois nós não sabemos o que é que vai surgir dessa miscelânea toda. Muito cedo. E numa outra versão do hadith, o Nabi ﷺ aconselha um pai, quando o filho atinge essa idade, até a versão do hadith diz, وَصَاحِبْهُ, quer dizer, faça dele o seu companheiro. O pai, quando vem à mesquita, vem com o filho, quando sai, também leva o filho e ele começa a aprender. Começa a aprender. A ser um homem também. Mas os nossos filhos, é aquilo que eu estava a dizer, são nossos brinquedos. O filho tem de tudo, mas não tem nenhuma obrigação. Não há nenhuma orientação. A vida dele é só brincar, brincar, brincar. Tem de tudo. E é por esta razão que filhos que nunca aprenderam a ouvir a palavra não, no dia que o dunya obrigar-lhes a ouvirem um não, entram em depressão. Até podem se suicidar. Porque ela habituou a ter tudo. Então, esta descendência de Ibrahim foi abençoada. Vejam só que a maior parte dos profetas vieram da descendência de Ibrahim, alayhi salam. Por isso Allah diz, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Estes foram benfeitores. Por isso Allah abençoou. E nós também, quando formos benfeitores, Allah vai abençoar a nossa descendência. Muita gente, qualquer pai, trabalha tanto para ver se pode preparar o futuro do seu filho, porque não gostaria de deixá-lo aqui no mundo a sofrer. Mas como é que você pode preparar o futuro do seu filho? O futuro de um filho prepara-se com a educação adequada a esse filho. Ensina-lhe e educa-o. Esta é a melhor riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos. Muitas mães guardam até joias para as filhas, para não sofrerem. Compram coisas para os filhos. Só que esquecem-se de uma coisa, é que nessa altura em que estes filhos se tornarem adultos, essas coisas já vão deixar de ter valor. Vão surgir outras coisas. Ninguém prepara o futuro de ninguém. Mas se nós queremos preparar o futuro para os nossos filhos, é através da educação. E a descendência de Ibrahim alayhi salam não termina por aqui. Allah diz, وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ. Zacarias foi um profeta, Nabi Zacarias. Yahya, João Batista. Yahya também foi um profeta. Isa, Yeshua. Esta parte aqui de Isa alayhi salam, eu sei que muitos irmãos gostam de traduzir Isa, Jesus. Eu tenho algumas reservas, porque nomes não se traduzem. Nome é nome. Seu nome é nome. Quer dizer, se aparece alguém cujo nome é John mesmo. Não adianta dizer, olha, já que estás em Moçambique, vamos te chamar por João. Porque aqui nós falamos português. Ele não vai perceber isso de João. Ele habituou a ouvir John. Então, o verdadeiro nome de Isa, alayhi salam, além de Isa, que é Isu, e é Yeshua, ele nunca ouviu falar de Jesus. Jesus é aquilo que nós explicamos aqui, a doença do Ocidente, que vocês sabem que a língua árabe e a língua hebraica são línguas irmãs, né? Tanto que, vejam só no hebraico, enquanto eles dizem Midrash, nós dizemos Madrasa, que é a escola. Então, estes nomes que começam por Ia, lá no Ocidente, invertem o Ia para o J.
que é a doença do J mesmo. Vejam, Yahya, diz João Batista. Yusuf, José. Yaqub, Jacob. Yunus, Jonas. Está vendo? É assim que eles vão mudando. Então, Isa alayhi salam, o verdadeiro nome dele era Yeshua, era Jesus. Então, podem imaginar, se ele estivesse aqui presente e alguém dissesse Jesus, ele naturalmente nem ia prestar atenção, porque ele não está familiarizado com esse nome. Então, Isa alayhi salam, que é Yeshua, wa Ilyas, kullum min as-salihin. Cada um deles, Allah subhanahu wa ta'ala contou entre os virtuosos. Cada um deles foi virtuoso. Isto tudo é o baraka, é a bênção de Nabi Ibrahim alayhi salam. Aquele homem que tanto lutou pelo monoteísmo puro, em recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe esta descendência de profetas e mensageiros. Wa Ismail, agora que é mencionado aqui, Nabi Ismail. Wa Ismaila, wa Yasa, wa Yunusa, wa Luta. Só neste versículo foram mencionados aqui 17 profetas. Só neste versículo. Wa Ismail, wa Yasa, wa Yunusa, wa Luta. Kullan faddalna ala al-alamin. Todos estes nós os preferimos em relação à humanidade. Portanto, foi uma escolha divina. Estes é que carregaram a mensagem divina para com ela iluminar o mundo. E se notarmos aqui, estes profetas não são mencionados de acordo com a cronologia histórica, quer dizer, o tempo em que cada um deles apareceu. Não, aqui só são agregados apenas os nomes dos profetas, porque o objetivo é de mostrar, tanto ao Nabi alayhi salatu wassalam, como para todo muçulmano, é de mostrar de que o muçulmano nesta fé não está sozinho. A fé que nós estamos a seguir, que é o Islã, nós não estamos sozinhos. Vejam esta marcha toda desde Adão alayhi salam até hoje. Quantas pessoas não estiveram presentes nesta fé, incluindo todos estes profetas. Portanto, é uma marcha nobre. Imagina, quer dizer, o muçulmano aqui tem que se orgulhar, só por saber que, afinal de contas, eu nesta fé tenho a companhia e estou também a acompanhar grandes homens, nobres, profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para guiar a humanidade. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. E entre os seus pais, sua descendência, وَإِخْوَانِهِمْ, seus irmãos. Portanto, estes mencionados aqui não foram os únicos, muitos outros também fizeram parte dessa linhagem. Apesar, embora não sejam aqui mencionados, mas também fazem parte desta linhagem. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. Então nós os escolhemos para este caminho. Então, a ver, estimados irmãos, esta palavra ijtabainahum, nós os escolhemos. Isto é uma escolha, mas é uma escolha que cada um de nós se faz merecer. Cada um faz um esforço, faz-se merecer e ele recebe a escolha de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer parte disto. E isto logo confirma aquilo que Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, dizia, que Allah subhanahu wa ta'ala dá o dunya e o mundo material, Allah dá a qualquer um, a quem ele gosta e a quem ele não gosta. Ele dá a todos. Mas a questão do iman, a questão da fé, é uma seleção. Allah só dá a quem ele gosta e a quem ele sabe que este merece. Então a pessoa faz-se merecer, porque Allah já nos deu esses mecanismos de como nos fazermos merecer a fé. Onde é que Allah nos informa isto? No final do Surat Al-Ankabut, quando diz: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Aqueles que se esforçaram por nossa causa, certamente que nós os guiaremos. É um esforço, estimados irmãos. Isto não cai do céu. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Então nós os orientamos para a senda reta. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. Então, esta senda reta que eles seguiam é a orientação de Allah.
Não há outra orientação. Se você quer orientação, então vai buscar na senda reta destes nobres mensageiros e profetas. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Então, esta é a orientação de Allah, para a qual Allah guia quem lhe apraz entre os seus servos. Allah guia quem lhe apraz. Mas ninguém pode pensar que, olha, eu sou guiado porque Allah quis me guiar e outra pessoa é desviada porque Allah quis desviar. Já explicamos aqui quando falamos da predestinação, que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão al-Karim fala-nos de que Ele não gosta da idolatria, não gosta da injustiça, não gosta da perversidade. Então, procura não se identificar com essas qualidades perversas. Allah gosta da fé, Allah gosta da crença, Allah gosta dos benfeitores. Então procura ser isso. E aí, Allah subhanahu wa ta'ala vai te abençoar, vai te guiar. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Mas, apesar de terem sido servos escolhidos, não é, para esta fé, apesar de terem sido servos orientados para a senda reta, isto tem o seu preço. Allah diz: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Se eles tivessem cometido o crime do shirk, associar Allah, atribuir a Allah parceiros, então tudo que eles fizeram de bom, Allah teria anulado. Então, Allah está a falar isto para nobres profetas. Então, o que dizer em relação a nós? Então, perante Allah, não há que este é filho querido, como encontramos noutras religiões, que este é o povo predileto de Deus. Não. A nossa relação aqui é a relação de submissão. Crença em Allah, submissão às suas ordens. E aí recebemos a bênção de Allah. Quando mudamos, Allah anula as nossas boas ações, torna elas inválidas. Então, Allah está a dizer que estes nobres profetas, apesar de terem sido escolhidos, apesar de terem sido favorecidos e agraciados com a fé, mas se eles tivessem cometido o crime do shirk, que é atribuir a Allah parceiros, então tudo aquilo que fizeram de bom, Allah teria anulado. La habita anhum ma kanu ya'malun. Vamos parar um pouco aqui na palavra habita. O que é hubut? Já explicamos isso uma vez, mas pode ser que já esquecemos. Hubut é uma doença que atinge o camelo, afeta o camelo. O camelo, quando come certas plantas venenosas, o que é que acontece? O seu corpo começa a inchar e morre. Depois de morrer, naturalmente, depois de alguns dias, pode rebentar. Mas este inchaço que é provocado pelo veneno de certas plantas no deserto, que o camelo sabe que não pode consumir. Quando consome, então, ele apanha esse inchaço. Este inchaço chama-se hubut. Então, Allah subhanahu wa ta'ala considera que aqueles que abraçam a fé, não na totalidade, mas atribuem a Allah parceiros, aparentemente eles estão a praticar boas ações. Mas estas boas ações não passam do veneno daquela planta. Então, cria este inchaço, não de boas ações, não. É porque no dia do juízo final, isto tudo vai rebentar e a pessoa descobre que, afinal de contas, não tinha nada. É por isso que Allah sempre diz, La habitu anhum ma kanu ya'malun. Então, nós temos que ter cuidado. Às vezes, o Shaitã nos engana. Faz-nos cair na idolatria, faz-nos cair no shirk, e passamos o tempo todo a pensar que ainda estamos na fé, quando já saímos há muito tempo dessa fé. Um exemplo prático disto é ver muçulmanos que, embora pratiquem o salat, não é, observem o zakat, vão fazer hajj, mas não deixam de ir consultar adivinhos. Não deixam de usar amuletos, e chamam isso de amuletos de proteção. E eles sabem que isso é haram.
Então, passa a vida a pensar que está a praticar boas ações, sem saber que aquilo que ele pratica do shirk está a anular e a invalidar as boas ações que está a praticar. Então, nós temos que ter muita cautela, porque o Shaitan é muito astuto e brinca conosco. لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Esses profetas que foram mencionados são aqueles a quem nós concedemos o livro, al-hukm, o poder, wal-nubuwa, e a profecia. Estimados irmãos, deixem-me aqui explicar exatamente estas três palavras. Al-kitab, o livro. E quando falamos do livro, estamos a falar também da sabedoria que esse livro traz. Então, estes mensageiros receberam escrituras, alguns em forma de páginas, outros em forma mesmo de livros, como é o caso do Taurat, do Zabur, o Injil e o Coran. O Al-Hukma, outros profetas, além de serem profetas, eram também governantes, como é o caso de Nabi Daud, Nabi Suleiman, eram governantes. O próprio Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele estabeleceu o primeiro estado do Islã em Medina. É verdade que muitos muçulmanos não gostam quando falamos de que o Nabi, alayhi salatu wassalam, era governante. Eles já acham isto uma forma de reduzir o grau do Nabi, alayhi salatu wassalam. Mas a essas pessoas eu aconselho que leiam o Sirat. O Nabi, alayhi salatu wassalam, foi chefe de um estado. Ele dialogou com os monarcas daquela época, de diferentes zonas, na sua qualidade de chefe de estado. As cartas que ele redigia para esses monarcas eram na qualidade de chefe de estado. Não é por acaso que o Nabi, alayhi salatu wassalam, quando chega em Medina, uma das primeiras coisas que ele fez foi de produzir a primeira constituição de Medina, chamada Suhifatul Medina, que estabelecia normas de convivência entre os cidadãos de Medina, judeus, muçulmanos, enfim, e outros grupos. Portanto, a primeira Constituição de Medina estabelecia as liberdade religiosa e por aí em diante. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ao enviar os seus mensageiros, eles não eram apenas mensageiros para lidarem com o lado espiritual das pessoas, para lidarem com as almas das pessoas, mas também vinham regular a vida material das pessoas. É por esta razão que encontramos sempre no dini de Allah o lado da legislação, que é o Sharia. Sharia, que é lei. Então, há aí regras do casamento, da herança, e várias outras coisas. Encontramos isso no Sharia. Sharia é lei, e esta lei deve ser implementada. Então, o dini de Allah é isto. Nunca houve dini que veio por parte de Allah que não contemplasse a parte do Sharia. Um dini em que o profeta só cuidava apenas da alma ou das almas das pessoas, que não só espiritualidade, só salat, zakat, acabou. Não. O dini também veio regular a vida social das pessoas, a vida econômica das pessoas. Por isso encontramos aí uma lista de halal e haram. Essas transações, como é que devem ser feitas? O Nabi já nos ensinou isso. Então, al-hukma, wal-nubuwa e a profecia. Portanto, o dini de Allah é completo desta forma. Talvez podemos encontrar aqui na face da terra religiões que só lidam com o lado espiritual. Agora, dini que veio de Allah não se preocupa só com a alma, preocupa-se também com o corpo. Se voltarmos para o Sirat, vamos encontrar isso. Vamos para a biografia do Nabi alayhi salatu wassalam, os seus companheiros, vamos encontrar tudo isso. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. Agora, esta é a realidade do dini de Allah.
este dini que foi transmitido por estes nobres homens, profetas de Allah. Agora, فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء. Se esses, a referência aqui é para Quraysh, se esses Qurayshitas negarem, rejeitarem esse dini, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا. Então nós já designamos outras pessoas, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, que vão aceitar e não vão negar. O que é que isto quer nos revelar? É que nós é que precisamos do dini de Allah, não é o dini de Allah que precisa de nós. Então, se nós rejeitarmos este dini, se nós negarmos este dini, se nós virarmos as costas a este dini, o dini não sai a perder, nós é que vamos sair a perder. Porque Allah tem muitas outras criaturas que podem pegar esse dini e levar avante. Portanto, quem precisa do dini somos nós. Não é o dini que precisa de nós. Simplesmente este é um favor de Allah, é uma graça de Allah. E Ele quis nos dar esse favor, quis nos dar essa graça. Então, se nós não aceitarmos, Allah vai levar para outras pessoas. E neste ponto, estimados irmãos, e é bom que fique claro, nós às vezes, quando estávamos no Sudão, e os árabes têm um pouco daquilo que o Nabi ﷺ disse, que há certas qualidades que muitos árabes não vão conseguir se purificar dessas qualidades até o dia do juízo final. O orgulho, a arrogância. Não são todos, mas alguns deles têm isto. Eu pessoalmente já passei por isso. Uma vez, lembro-me, no Sudão, quando um árabe disse-me assim, que, olha, vocês podem se esforçar do jeito que vocês acharem, podem se esforçar, mas nunca vão ser iguais a nós, árabes. E eu perguntava por quê? Olha, porque nós somos árabes, o Corão foi revelado em árabe, o próprio profeta que vocês estão a seguir é nosso, é árabe. É por isso que vocês sempre vão ter que perceber o dini nos moldes em que nós percebemos. Então, naquele momento, enquanto ele estava a falar, de repente, Allah conduziu-me para um versículo do Surat At-Tawbah. Eu disse, olha, então, já que a situação é essa, então não te esqueças também de acrescentar aí o versículo que vem no Surat At-Tawbah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. O que este versículo está a dizer? Al-A'rab, os árabes beduínos, أشد كفرا ونفاقا. Eles são mais incrédulos e mais hipócritas. وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. E é digno deles não conhecerem aquilo que Allah revelou ao seu mensageiro. Junta também esse versículo. Que fala de vocês, árabes. E eu disse, olha, meu irmão, nós e vocês árabes, neste dini, estamos em pé de igualdade. Depende do esforço de cada um de nós. É por esta razão que, quando olhamos para a história do Islã, vamos ver que depois da geração do Nabi alayhi salatu wassalam, e o Islã expandiu-se lá fora, grandes álimos que surgiram não foram árabes. Vocês sabem que o melhor livro, o livro mais autêntico depois do Corão, qual é? É o livro de Imam al-Bukhari. Bukhari não era árabe. Quer dizer, na linguagem moderna podemos muito bem dizer que Bukhari era mais russo que árabe. Já viram, estimados irmãos? Há um álimo chamado Ibn Malik. Não é Anas ibn Malik, este é Ibn Malik. Foi um grande álimo na língua árabe, tanto que ele tinha 3 filhos e era professor da língua árabe. O último filho não conseguia captar as regras da gramática da língua árabe. Então ele, para facilitar ao seu filho, para facilitar, então escreveu um livro falando das regras em forma de poema. E este livro era composto de 1000
versos. Só falando, eu falava de gramática. Nós tivemos a oportunidade de estudar este livro. Chama-se Alfiyat ibn Malik. Ele fala da gramática da língua árabe em forma de poema. Era para facilitar o filho que era menos inteligente para poder memorizar. E este livro hoje nos países árabes estuda-se nas grandes universidades. Ibn Malik era espanhol, não era árabe. Então, muitos outros álamos não foram árabes. Eles abraçaram o Islã. Isto para Allah dar resposta. Que neste din, é verdade que o Nabi alayhi salatu wassalam foi árabe, mas ele não vinha para os árabes. Allah diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade, não para os árabes. E ele próprio é quem disse que neste din, nenhum árabe é melhor do que um não árabe, senão com taqwa, iman. Depende do esforço de cada um de nós. É por essa razão, estimados irmãos, é possível encontrar um tailandês que nem sequer fala árabe, mas quando recita o Corão você chora. E vais ouvir a recitação de um árabe, você quase que apanha ataques de audição. Todos nós temos que aprender. Portanto, nós é que precisamos do din de Allah. Este din veio para toda a humanidade. E todos nós estamos em pé de igualdade. Estamos em pé de igualdade neste din. Depende do esforço de cada um. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Esses são aqueles a quem Allah orientou, a quem Allah guiou. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Então, a ver, o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado aqui a seguir o exemplo destes profetas. O exemplo de Ibrahim alayhi salam. Então, o próprio Nabi Muhammad, que é o melhor dos profetas, é o melhor dos mensageiros, é ordenado a seguir o exemplo destes profetas. Então, nós também seguimos o exemplo desses profetas. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala colocou como um dos pilares do iman no Islã a crença em todos os mensageiros, porque todos eles anunciaram a mesma verdade. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Então responda-lhes, ó Muhammad, que ao vos chamar para esta crença, para esta orientação, eu não quero em troca disso que me paguem algo. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. Esta é apenas uma recordação para a humanidade. Então o Nabi alayhi salatu wassalam foi enviado para a humanidade. E nós muçulmanos, seguidores deste nobre mensageiro, temos esta responsabilidade de levar esta mensagem e facilitar o seu acesso à humanidade toda. Para isso, os muçulmanos devem trabalhar arduamente. Deixarem dessas coisas, quer dizer, se por um lado os árabes têm esse problema, cá entre nós também às vezes encontramos, quem pensa que o dino começou na Índia. Mas isso tudo são coisas que o Shaitã coloca nas cabeças de alguns. Por exemplo, ouvíamos aqui quando alguns diziam que o Corão foi revelado em Meca e foi bem recitado no Egito, mas foi compreendido na Índia. Estimados irmãos, isto pode parecer um pouco anedótico, mas é grave. Porque você dizer que o Corão foi revelado em Meca, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, e seus companheiros, mas foi recitado no Egito, significa que eles não recitaram bem. Os sahabas, incluindo o próprio Nabi, não recitaram bem. Os egípcios é que recitaram. Então, se não souberam recitar devidamente o Corão, também como os egípcios não compreenderam, foi compreendido na Índia, então os sahabas não compreenderam o Corão. Qual é o muçulmano que tem coragem de assumir isso? Já viram onde é que está a gravidade disso que nós estamos a falar? Portanto, este din, aqui em Moçambique também ouvimos, aqui há pessoas que dizem que olha, nós somos os donos do din, este din tem donos. Dono de quem? Dono de quem? Então, este din, estimados irmãos, todos nós estamos em pé de igualdade e cada um de nós, álimo ou não álimo. O Nabi alayhi salatu wassalam disse, "Balighu anni walau aya." Transmitem de mim, mesmo que seja um versículo.
todo muçulmano, não interessa a quantidade de conhecimento que tem sobre o dini, mesmo que seja pouco, isso que sabe tem que transmitir para quem não sabe. Esta é tarefa de cada muçulmano, homem, mulher, jovem, adulto, cada um dentro daquilo que sabe. O importante é transmitir aquilo que não sabe. Allah não vai te perguntar por que não transmitiste aquilo que não sabias. Nós não somos obrigados a transmitirmos aquilo que não sabemos, transmitimos aquilo que sabemos. Então, aí temos que aprender e transmitir aquilo que aprendemos. Portanto, esta é uma recordação para a humanidade. Estimados irmãos, estamos já a caminhar para a reta final do nosso programa hoje. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. Apesar disso, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, eles não atribuíram o verdadeiro valor de Allah subhanahu wa ta'ala. Os incrédulos, porque não conhecem Allah, então pensam que Allah é como qualquer ídolo que eles conheciam. Hubal, Lat, Al-Uzza. Eles não sabem, não conhecem perfeitamente Allah subhanahu wa ta'ala. E porque não conhecem perfeitamente Allah, isso levou-lhes a que afirmassem falsamente nos seguintes termos, quando disseram: إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. Allah não revelou nada a nenhuma criatura, a nenhum humano. Allah não revelou nada. Isto porque queriam rejeitar a mensagem do Nabi Muhammad ﷺ. Então, por causa desse desejo de rejeitar a mensagem do Nabi, então eles disseram: Allah não revelou nada a nenhum humano. Estimados irmãos, não pensa que isto aconteceu só no tempo do Nabi ﷺ. Não. Isso acontece até os dias de hoje. Há pessoas que dizem que não, Deus não revelou nada a nenhum humano. Isso tudo, aquelas pessoas que, e depois às vezes são cientistas, dizem assim que não, a religião é um produto humano. O ser humano produziu a religião para interpretar aqueles medos que ele tinha, porque não sabia decifrar os fenômenos naturais. Então inventou a religião para apaziguar aquilo que ele pensava que são forças da natureza que poderiam lhe fazer mal. Ele inventou a religião. O que é isto? Isto é não querer que Allah tenha revelado a sua mensagem a alguns humanos que são esses profetas. Outros disseram: a religião é ópio dos povos, não é? A religião... Quem que pode nos garantir? Quer dizer, nós somos tão insignificantes e Allah Todo-Poderoso lá, como é que teria tempo para olhar para nós, a criatura tão frágil como o ser humano? Então, estes não conhecem Allah. Então, os árabes, os incrédulos de Quraysh, naquela altura, eles conheciam da existência do Taurat. Eles sabiam da existência do judaísmo, porque conviviam também com eles. Mesmo naquelas viagens que faziam viagens comerciais para a Síria, para o Iêmen, eles entravam em contato com estes povos e com outras religiões. Eles sabiam da existência do Taurat. Então, por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ, pergunta-lhes: مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى. Então, quem foi que revelou o livro que Moisés trouxe? Se Allah não revelou nada a nenhum humano, pergunta-lhes agora: quem foi que revelou o livro que eles conhecem que Nabi Musa trouxe? Quem foi que revelou? Nuran, como luz, wa hudan, orientação, linnas, para as pessoas. Taj'alunahu qaratis, tubdunaha wa tukhfuna kathira. Nesta parte aqui, Imam Ibn Jarir At-Tabari, ele traz aqui, vocês sabem que o Corão Al-Karim pode se recitar de 7 formas, não é? Essa é uma novidade para nós. Eu lembro-me, alguns irmãos, quando voltaram, recitaram, mesmo no Salat,
Às vezes recitavam de uma outra forma. E o Jamaat aqui pensava que nós estamos a estragar o Corão. Mas é por não saber. O Corão pode se recitar de outra forma também. Mas isto é uma ciência, aprende-se. Não é uma coisa que a pessoa sonha, depois logo acorda e começa a recitar. Aprende-se. E o portal para isso é conhecer o Tajwid. Por exemplo, no Surat al-Fatiha, é verdade que há formas de recitação que são válidas e outras foram duvidosas e rejeitadas. Por exemplo, no Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Aqui há outra forma de recitar. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, em vez de Malik. Ihdina as-sirata al-mustaqim, com Suad. Isto também pode ser com Sin. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Pode. E há várias outras formas, estimados irmãos. Portanto, Imam Ibn Jarir al-Tabari, aqui neste versículo, ele traz uma outra forma de recitação. E essa aqui vem assim: Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran. A outra versão diz: Yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira. Com ya não contar. Então, por causa dessas duas formas de recitação, então houve aqui uma divergência entre os álimos, porque todos eles estão unânimes de que este Surat al-An'am foi um surat revelado em Meca, é um surat maquita. Mas nesta parte aqui, eles dizem que menos este versículo 91 é um versículo revelado em Medina. Mas não há prova de que este tenha sido revelado em Medina. Então, para manter o surat como maquita, então, Imam Ibn Jarir al-Tabari diz que não. Esta aqui a recitação seria Yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira. Então, o que é que esta parte está a dizer? Porque se nós deixarmos assim, Taj'alunahu qaratisa, então isto refere-se diretamente aos judeus. Porque eles é que faziam isto que o versículo está aqui a condenar. Se recitarmos com ya, yaj'alunahu, não taj'alunahu, então refere-se aos incrédulos de Meca e Allah está a contar para os incrédulos de Meca aquilo que os judeus de Medina faziam. Em ambos os casos, aqui o versículo condena uma prática que os judeus, alguns dos judeus faziam, diziam assim: Taj'alunahu qaratisa. Vocês transformavam a revelação de Allah em páginas. Tubdunaha, algumas delas vocês apresentavam publicamente, wa tukhfuna kathiran, e outras ocultavam. O crime aqui que os judeus cometiam era de ocultar partes da mensagem que não agradava a eles. Há uma pergunta aqui, mas bom, não tem a ver com o nosso tafsir, mas vamos terminar primeiro, depois poderemos responder. Portanto, os judeus tinham este hábito feio de apresentar uma parte do livro e ocultar outra parte. E o Corão al-Karim também faz essas acusações. Por exemplo, no Surat Al-Imran, Allah diz: "Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab." Entre eles há um grupo, não eram todos, alguns. Eles brincam com a boca em relação ao livro de Allah. Litahsabuhu min al-kitab, para vocês julgarem que é livro de Allah. Wama huwa min kitabillah, quer dizer, ele não faz parte do livro de Allah. Litahsabuhu min al-kitab, wama huwa min al-kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, e eles dizem que isto é livro de Allah. Wama huwa min indillah. A verdade é que não é livro de Allah. No Surat al-Baqarah também diz: "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim", ai daqueles que escrevem o livro com suas mãos.
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Depois dizem que isto emana de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, há aqui uma questão que o Corão está a levantar. O Corão faz uma acusação que o povo do livro tinha este hábito de escrever e depois atribuir a Allah. E foi assim que as outras escrituras foram adulteradas. Então, o Corão faz esta acusação. E hoje, quando o muçulmano levanta isto, as pessoas ficam perplexas. Não, qual é a prova? E as pessoas nos perguntam, mas qual é a prova? Quando é que esse livro foi adulterado? Quando é que isso aconteceu? Não há provas disso. Mas o Corão faz uma acusação. Agora, cabe a cada um de nós ir vasculhar. A própria história já nos diz. Eu estava a ver aqui uma coisa muito séria. Hoje, qualquer cristão pode te convidar para a sua igreja. E ele diz que, olha, tens que seguir a Bíblia. E você pergunta, mas qual das Bíblias? Ele rapidamente vai dizer, não, a Bíblia é única. Você diz, é única? Então, se é única, então como é que me explicas que a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante tem 66 livros? Portanto, há uma diferença de 7 livros que os protestantes não aceitam como palavra revelada. E não só. Tens o livro de Esther, que na Bíblia católica é composto por 16 capítulos e na Bíblia protestante é composto por 10 capítulos. Na Bíblia católica, o 10º capítulo é composto por 11 versículos, ou 15, mas nos protestantes é composto apenas por 3 versículos. A mesma coisa acontece no livro de Daniel. Também. Em que o 3º capítulo, na versão católica, é composto por 100 versículos, na versão protestante é composto por 30 versículos. Ele já fica perplexo. Diz, mas eu não sabia que isso existia, mas estão aí os livros, pode ver. Mas cada um vai dizer que não, o meu livro é que é a verdadeira palavra. Agora, como é que nós vamos chegar a um consenso? Qual dos dois, ou qual das duas versões é a palavra? Então, aí o muçulmano diz, olha, enquanto não me trazes uma solução definitiva, eu prefiro continuar a seguir o Corão, porque no Corão não encontramos essas coisas. Então, este hábito, quando o Corão Al-Karim faz esta acusação, porque é uma coisa que aconteceu. E pode ser que esteja a acontecer. Isso não é novidade, acontece. Então, o Corão Al-Karim aqui, naquela altura, já acusava os judeus de estarem a ocultar partes do livro, aquilo que não lhes agradava. E das partes que não lhes agradavam, eram aquelas partes que falavam da vinda do Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. Então, e vocês foram ensinados, e Allah vos concedeu o conhecimento que não havia concedido aos vossos pais. Qulillah, mas Allah não lhes deixa responder que quem revelou esse livro foi Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Depois deixa-os nas suas concupiscências, nas suas brincadeiras. Quer dizer, tudo que eles fazem não passa de uma brincadeira. Então o muçulmano afasta-se dessas brincadeiras e segue aquilo que é mais sério, que é a revelação divina. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. E este é um livro abençoado que nós revelamos. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Este livro vem corroborar tudo aquilo que Allah revelou anteriormente. بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ الْقُرَى. E para que admoestes a mãe das cidades e os seus arredores, que é Meca, a mãe das cidades, al-Qura. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. E aqueles que acreditam no dia do juízo final, no Akhira, يُؤْمِنُونَ بِهِ. Eles creem que este livro, o Corão Al-Karim, é uma revelação divina e veio confirmar a mensagem anteriormente divulgada pelos mensageiros que já passaram. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. E eles preservam o seu salat.
Qual é a relação aqui entre isto que o Corão está a falar da revelação e o salat? Há uma forte relação. Estimados irmãos, o salat é a identidade de um crente. Depois da profissão de fé, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, o que te identifica com essa palavra é o salat. Mas nós hoje temos milhares e milhares, pelotões de muçulmanos nas nossas famílias, que do Islã só tem um nome, mas não fazem salat. Quando você pergunta, não faz salat porque Allah ainda não destinou. Mas como é que você se identifica como muçulmano? Diz que não, eu sou muçulmano. Eu pelo menos até sexta-feira vou. Às vezes compro esteira para a mesquita, ou dou água na mesquita, mas foi isso que Allah te pediu. Sim, você pode trazer água para as pessoas beberem, mas Allah quer-te aqui no masjid. Por isso que havia um senhor tão rico que as pessoas iam lá pedir, olha, irmão, venha para a mesquita, venha fazer salat e tudo. Ele dizia, não, quando Allah destinar eu hei de vir, mas tudo que vocês precisarem eu vou fazer. Então ele pagava luz da mesquita, água, trazia tapetes, tudo que eles precisavam na mesquita, ele estava disponível, trazia. Então no dia que morreu o homem, a família foi lá, olha, aquele vosso irmão já morreu. Então queríamos que vocês fossem lá para casa para preparar já o funeral. Eles está bem. Foram para a mesquita, carregaram tapetes, tudo, recibos de água, luz, foram lá entregar. Está aqui, o jamate dele é isto. Bom, as pessoas não precisam chegar a esses extremos, mas isso mostra simplesmente o exemplo triste que nós constatamos no nosso meio, em que as pessoas pensam que o mais importante é dar aqui sadaqa, é comprar água para a mesquita. Não. Você tem que procurar pela tua salvação. E a tua salvação reside neste dini. E nós não podemos parar de aconselharmos os nossos irmãos, convidá-los para virem ao masjid. Então, antes de terminarmos aqui, voltamos para a pergunta que foi colocada. Dizia, como é que posso saber? Qual é o sinal? Qual é o indicador que eu estou possuindo energia e como eu devo... O que é que nos indica de que fulano está possuído por um djinn? Isso passa necessariamente... Muitas vezes as pessoas tentam rejeitar, dizem que não, o djinn não entra no corpo. Como? O djinn não entra no corpo. Nunca não, porque o djinn é feito de fogo. Agora, senão estaria a queimar o ser humano. Ou poderíamos sentir que este ser humano aumentou de volume, porque tem lá mais uma outra criatura. Isto é não compreender a natureza do próprio djinn. O próprio Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna shaitana yajri min ibni Adam majra dam. Shaitan corre no corpo humano tal como o sangue corre nas veias. E sobre isso, Imam Ahmad bin Taymiyyah, Ahmad bin Hanbal e muitos outros álimos, e Ibn Qayyim al-Jawziyya, confirmaram realmente a presença do djinn no corpo humano. Não é por acaso, e há hadiths para isso, não é por acaso que o Nabi alayhi salatu wassalam já nos deu várias formas de nós tirarmos. Agora, o djinn como é que entra no corpo? Ou quais são as causas que levam o djinn a entrar no corpo? O djinn pode entrar por iniciativa própria, pode entrar porque foi provocado, não é? E pode entrar porque alguém chamou para que entrasse no corpo por causa dessas coisas de bruxarias. Há adivinhos que trabalham com djinn, não é? E fazem isso. Esta é uma longa história, poderíamos aqui explicar, mas estou a tentar ser muito, muito rápido. Então, quando entra, nós temos a recitação do Corão, principalmente Ayat al-Kursi, afugenta o djinn. O adhan afugenta o djinn. O tasbih, o dhikr, afugenta aquilo, sufoca o djinn, porque ele não se dá com essas coisas. Não se dá com essas coisas. E quanto mais a pessoa estiver próxima a Allah, mais distante estará do djinn. E o djinn gosta muito de sujidades. Então nós temos que nos afastar dessas sujidades. O djinn gosta de pessoas que ao comer não invocam o nome de Allah. Quando vão para a sua casa não invocam o nome de Allah. E ele aí ataca. Mas talvez numa outra ocasião podemos falar ainda com mais detalhes sobre este assunto, os problemas espirituais que havíamos colocado aqui uma vez,
e até hoje as pessoas estão à procura. Só que naquela altura não tínhamos desenvolvido tanto, mas podemos retomar esse tema, inshallah. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.